Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo, coordenador e professor do curso de Ciências Contábeis à Distância, do EAD. Quero dizer para vocês que é uma alegria imensa da minha parte para a gente estar aqui nessa data, né? Tratando de um assunto extremamente importante que tira o sono de muitos brasileiros, né? Tira o sono de muita gente aí, que é a declaração de ajuste, né, anual do imposto de renda, ou mais conhecido por vocês como imposto de renda, ou aquele velho apelido que ainda é dado para a Receita Federal, que é acertar as contas com o leão. Eu acho que o leão já não está tão grande assim como todo mundo imagina. Gente, de antemão, quero agradecer a presença de todos, agradecer a Unigran por nos disponibilizar as ferramentas possíveis para a gente poder está trazendo essas informações, trazendo essa interatividade com vocês. Quero agradecer a toda a direção pedagógica, a direção financeira e jurídica, a reitoria e toda a equipe técnica, né? Porque são essas pessoas, ou são esses grupos aí que realmente nos auxiliam e fazem com que as coisas possam acontecer. A gente sabe que na formação de vocês é muito comum assim, você faz contábeis? Poxa, me tira uma dúvida do imposto de renda, né? Eu tô com meu imposto de renda de tal coisa e eu queria tirar tal dúvida. E a gente às vezes fica na saia justa, né? Então, a ideia desse encontro de hoje à noite é justamente isso, trazer para vocês, proporcionar para vocês alguns entendimentos em relação à declaração. E claro, nós vamos fazer uma declaração juntos, tá? Eu vou fazer aqui, criar um modelo aqui, a gente vai fazer uma declaração junto para que vocês possam entender, até mesmo já poder fazer a declaração de vocês, ou do pai, da mãe, do namorado, enfim, né? É algo que já dá, como se diz aí, já dá para ganhar dinheiro, né? Uma aula hoje que dá para ganhar muito dinheiro, tá bom? Mas a intenção aqui é ensinar. O projeto nosso é ensinar, é trazer entendimento para todo mundo, tá bom? Então, primeiro, vamos chamar uns slides aqui que fala sobre quem que deve declarar. Então, quem são aquelas pessoas que precisam declarar, né? Então, quem precisa declarar? As pessoas que tiveram rendimentos superior, acima de R$ 28.559,70. Então, se você teve rendimento superior a R$ 28.559,70 no ano anterior, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Se você recebeu rendimentos isentos ou não tributados, né, exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil, você também está obrigado a declarar. Vamos pensar um exemplo. Você recebeu uma ação trabalhista, aí você recebeu lá R$ 55 mil, ou recebeu uma ação, R$ 55 mil. A justiça foi lá e deferiu que dos 55 mil, vai ser isento. Preciso declarar, informar esse valor que eu recebi na minha declaração? Sim, porque a regra diz que rendimentos isentos não tributados superior a R$ 40 mil obriga ao contribuinte a declarar isso na sua declaração de ajuste, tá bom? Outro detalhe, obteve em qualquer mês ganho de capital ou alienação de bens. O que é o ganho de capital? Então, você tinha um imóvel que tinha um valor X, você vendeu por Y. Então, ele valia 100, você vendeu por 150. Então, teve uma variação de 50 mil. Nesses 50 mil, vai ser tributado, né? A gente tem lá o programa de ganho de capital, você vai informar, nós vamos informar o valor do imóvel, o valor da aquisição, o valor da venda, e o sistema já calcula automático o ganho de capital. Teve ganho de capital no ano anterior? Precisa declarar esse ano na sua declaração, na declaração de ajuste. Operei na B3, né? Operei renda variável, operei ação, opção, fiz mini índice, travei com mini dólar, operei criptomoeda. Precisa declarar? Está obrigado. Reginaldo, eu tenho uma açãozinha só, uma açãozinha de uma companhia aí, vai ter que declarar, tá? Se você teve uma única ação, você vai ter que declarar. Tira o extrato na corretora, na qual você opera aí, e faz, obviamente, traz essa informação para dentro da sua declaração, tá bom? Um outro detalhe também, quem obteve, no caso, se você obteve renda superior, né, receita bruta, aliás, superior a R$ 142.798,50, na sua atividade rural, você também está obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física, tá? Então,
a sua atividade rural, teve receita lá, você vendeu tudo aquilo que você produziu naquela safra, ou vendeu parte do gado, ou vendeu parte do rebanho que você tem, o que acontece? É superior a 142 mil? Então você está obrigado a declarar o imposto de renda, tá? Trazer essa informação para a declaração de ajuste. Outro detalhe, teve posse ou propriedade de imóvel terra nua superior a 300 mil? Tem posse disso? Também você está obrigado, tá? Reginaldo, eu tenho uma casa que vale 100 mil e aí teve eu recebi do meu avô, do meu tio, um outro imóvel que custa 250 mil. Então, 100 mil do imóvel que você já tem, mais o outro que você ganhou do tio, avô, tio ou tia, deu 350. Mas eu não tenho rendimento tributado. Não importa, a gente tem que levar em consideração o que está na normativa. O que fala a normativa? Se você tem bens móveis ou terra nua superior a 300 mil, você fica obrigado a declarar, tá bom? Passou de condição de residente, veio de fora, entrou no Brasil antes de 31 de 12 de 2020, do ano anterior, esse ano você fica obrigado também a fazer a sua declaração de ajuste, porque você já é residente aqui, tá? Quem optou pela isenção do imposto de renda, né, no ganho de capital ou aferiu venda de imóvel, que é aquilo que eu falei anteriormente, vendeu o imóvel e teve um ganho superior ao valor de aquisição, também vai ter que declarar, né, e recolher ainda o imposto pago sobre o ganho de capital. Mas eu tenho aquela regra que se você vender um imóvel e comprar outro, não paga. Mesmo se você comprar um imóvel, você vender seu imóvel de baixo valor e comprar um imóvel do mesmo valor ou superior ao valor, dentro do prazo de 180 dias e desde que você não tenha nenhum outro imóvel, terreno, casa, apartamento, você fica isento de pagar o ganho de capital. Porém, você precisa informar isso na sua declaração do imposto de renda. Gente, o que é a declaração de imposto de renda? É a declaração de ajuste. O que é o ajuste? Você vai equalizar o teu patrimônio, aquilo que você recebeu durante o ano, as retenções que você sofreu durante o ano, as aplicações que você teve durante certo período, tá bom? Então, é declaração de ajuste. Você vai ajustar os seus rendimentos e aquilo que é devido você vai recolher em até 8 vezes, né? Você pode fazer a opção de fazer o recolhimento em até 8 vezes, né? Parcela mínima aí de R$100 ou você pode também ter a restituição e aí você vai receber de acordo com os lotes de restituição que o governo federal vai mandando, que a Receita vai disponibilizando, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a parte prática, né? Vamos falar um pouco. Deixa eu só olhar mais um detalhe aqui, que eu acho que eu acabei esquecendo. E aí é uma coisa que está pegando esse ano bastante. Auxílio emergencial. Quem recebeu, quem teve rendimento tributado acima de 22.847 e recebeu o auxílio emergencial, vai precisar declarar, vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Em alguns casos, além de declarar, vai ter que devolver o dinheiro, né? Quando você transmitir a declaração, já vai sair uma DARF justamente do valor que você recebeu, onde você fica obrigado a pagar aquela DARF, devolvendo o valor que você recebeu de auxílio emergencial. Então tem que tomar um certo cuidado aí quando você for fazer a declaração. Se o titular ou dependente dele recebeu auxílio emergencial, precisa informar da declaração. Como é que eu faço? Vai entrar lá no gov.br, né? Se cadastrar no gov.br, login, senha, e vai lá buscar a informe de rendimento, vai ter lá o seu CPF, o seu nome e o valor do auxílio emergencial que você recebeu. Vai pegar essa informação e trazer para dentro da declaração de ajuste, tá bom? Para dentro da declaração do imposto de renda, ok? Vamos tratar de mais um assunto, uma coisa que é importante. Que documento que eu preciso? Por onde que eu começo, Reginaldo? Tá, vamos começar pela parte mais tranquila. Primeiro, documentos pessoais. Todos os documentos pessoais. Importante, CPF, né? É casado? O CPF da esposa ou do esposo, o CPF do esposo da esposa, data de nascimento, né? Os filhos, nome completo, data de nascimento e CPF dos dependentes, ok? Então, esses são os documentos básicos que a gente precisa. Comprovante de endereço,
Se você tem imóvel, a matrícula do imóvel, onde consta a inscrição municipal desse imóvel, onde consta o número da matrícula, onde consta a data de aquisição, o cartório que foi registrado esse imóvel. Então é importante que você tenha esses documentos em mãos. Importante também, informe de rendimento da fonte pagadora. Então quer dizer, você trabalhou na empresa, chegou 1º de março, a empresa tem que disponibilizar o informe de rendimento. Você vai pegar esse informe de rendimento onde consta tudo aquilo que você recebeu durante o ano anterior, tudo aquilo que teve de imposto retido, tudo aquilo que teve de previdência. Você vai usar esse documento para fazer sua declaração de ajuste, tá bom? Informe de rendimento bancário. Então, você tem conta em 1, 2, 3, 4 bancos, precisa solicitar o informe de rendimento dos bancos, onde lá vai constar o valor, o saldo na conta corrente, o saldo na conta poupança. Se você tem um programa de previdência privada, lá vai ter o acumulado da previdência privada, se é PGBL ou VGBL. Se você teve rendimento isento e não tributado, vai constar nesse informe de rendimento que o banco vai te entregar. Então, é importante que você tenha esses informes em mãos, tá bom? Outro detalhe, documentos dependentes, né? Filhos e esposa, e a cópia da última declaração do imposto de renda do ano anterior. Vamos pensar assim, a pessoa foi lá e te procurou para você fazer o imposto de renda dela. Ela trouxe todos os documentos, ficou faltando a declaração do ano anterior. Posso fazer? Conselho de amigo, não. Exija a documentação, a declaração do ano anterior. Para quê? Para a gente saber qual é o saldo que ela teve, para saber quais são os bens que realmente incorporam o patrimônio dela. E outro detalhe, a gente precisa da declaração anterior, até mesmo para a gente ter aqui todos os saldos em mãos e a gente não fazer uma informação de maneira incorreta ou por achismo e o contribuinte tendo que depois se explicar via malha fina, tá? Então, é importante que tenha todos esses documentos em mãos aí. E se você, além de ter rendimentos tributados, né, tem o seu trabalho, mas você tem uma pequena propriedade rural, vai ter que também informar as receitas e despesas da atividade rural para a composição do seu imposto de renda, da sua declaração, tá bom? E, obviamente, isso aí que eu estou colocando para vocês devem estar vendo aqui, ó, é justamente o informe de rendimento. O que vai constar no informe de rendimento? Vai constar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, tá? Vai constar no item 2 o seu CPF, o seu nome, né? Aí lá no item 3, tudo aquilo que é tributado, que foi o quê? Os rendimentos do ano que você trabalhou, né? No caso, ano passado foi 2020. Vai constar quanto você contribuiu na Previdência, o quanto você teve de pensão alimentícia e o imposto retido na fonte. Então, para mim começar bem a minha declaração, é importante que a gente tenha documento hábil. O documento hábil para isso são todos os informes de rendimento, os documentos pessoais, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento dos dependentes, tá bom? Isso é importante. Então, informe de rendimento é aquilo que a gente precisa ter, porque nele vai constar tudo que é tributado e vai constar também aquilo que é isento. O item 4, por exemplo, se a empresa paga participação nos lucros, então lucros e dividendos é isento. Você vai lançar na sua declaração de imposto de renda e não vai pagar nenhum centavo. Se você for sócio de uma empresa e ela teve distribuição de lucros, vai vir no item 4, rendimentos isentos e não tributáveis. Vai pegar essa informação e lançar na sua declaração de ajuste. Reginaldo, se eu não lançar, como não é isento, eu não vou lançar. Você corre o risco de ir para a malha por ausência de informação. Por quê? Quando você recebe o informe de rendimento, a Receita também já recebeu. Ela recebeu lá em 28 de fevereiro, tá? E a empresa disponibiliza a partir de 1º de março. Então, o que ela fica aguardando? Aguardando você fazer a sua declaração de ajuste para ver se realmente aquilo que a fonte pagadora declarou, que é a empresa que você trabalha, condiz com aquilo que você está declarando. Então, assim, é um checklist de informação sobre o seu patrimônio e sobre a sua vida financeira, tá bom? Vamos mais adiante ali, ó, tá? Então, o que você precisa? Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos, né? Então, se você vendeu um carro ou uma casa, você precisa de documento que comprove isso, contrato de compra e venda, o recibo, enfim, você precisa de documento hábil para isso, tá bom?
a cópia da matrícula do imóvel ou a escritura, né, de propriedade rural, enfim, e matrícula da propriedade rural é importante, né? E todo documento, e os documentos que provêm de posição acionária, seja na empresa, né, ou que você participa aí, né, tem muita gente que está na renda variável hoje, participa aí, tem cotas de algumas das empresas que são listadas lá na B3, tá bom? Então isso é o que vocês precisam ter de antemão, documentos, mais documentos do que tudo. Agora, isso, Reginaldo, você está falando o seguinte, é o que eu preciso, além disso, o que mais que eu preciso? Você falou que eu preciso ter os rendimentos da empresa, isso é uma parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte que eu quero deixar para vocês é em relação à despesa. Aquilo que é dedutível e aquilo que não é dedutível. Aquilo que pode ser feito e que não pode ser feito. Então vamos lá. As despesas. Recibos ou informe de rendimentos de plano de saúde, de seguro de saúde. Você precisa ter essas informações. Você precisa ter todas as despesas médicas. Então você pode ter a nota fiscal da clínica, do laboratório, a nota fiscal do hospital que você foi internado, tá? Precisa disso. Ah, mas quem ficou internado foi meu filho. Ótimo, ele é seu dependente? Pega a nota fiscal ou o recibo do hospital ou da clínica ou do próprio médico. Lá vai constar, tem que constar o nome do médico, o CPF dele, para você informar como pagamentos efetuados no ano de 2020. Porque são despesas dedutíveis do seu imposto de renda. Ah, meu filho estuda, está na pré-escola ou está no ensino médio. Solicitar na escola ou na faculdade, onde seu dependente estuda, solicitar um informe de rendimento. Por quê? Despesa com educação são despesas dedutíveis, tá bom? Se você também contribui para o pagamento de previdência privada, você também tem que pegar os informes de rendimento e lançar na sua declaração de imposto de renda, tá bom? Como fonte para base dedutível. E obviamente também as doações, os recibos de doações que você fez. Se você realizou algum tipo de doação, precisa também lançar em doações efetuadas ali no ano calendário, tá bom? Vamos mais adiante. E aí, agora a gente vem para onde? Vem para a prática. Agora a gente vai ver aí como é que faz, né, para a gente começar essa declaração. Então vamos começar pelo seguinte. Primeira coisa, vamos lá no site da Receita Federal, né? A gente vai lá no site da Receita, www.gov.br/Receita Federal. Você vai aqui, ó, em Meu Imposto de Renda, vai clicar aqui, ele já vai direto. Então aqui a gente tem as opções para quem tem certificado digital pelo ECAC, ou baixar o programa, né? Então a gente vai fazer aqui, vai clicar em fazer o download do programa e aí ele já dá a opção, né? Ó, se você quer baixar o programa pelo celular, tem sistema iOS, Android ou acessar direto com certificado digital pelo portal do ECAC. Agora, se você vai fazer via desktop, você tem as opções Windows, o Linux, Mac e multiplataforma, tá? Aí é só clicar aqui no Windows IRPF 2021, já vai fazer o download do programa, pronto. Ela vai vir aqui para sua área de trabalho, ó. Eu já vou abrir ela aqui e a gente já vai começar a informar, né, alguns rendimentos aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, então esse é o programa da declaração do ano de 2021. Novidades do programa: informe seu e-mail e número de celular, tá? O espólio, que é aquela pessoa que morre e deixa herança. Então vai informar além do lá no espólio, você vai informar sobre partilha, né? A partilha da outra partilha. As parcelas isentas de aposentadoria para os maiores de 65 anos. A devolução do auxílio emergencial, a restituição por meio de contas pagamento, a numeração da Caixa Econômica Federal, das contas que mudou, as informações das criptomoedas, né, que é a grande sacada do mercado hoje, é falar existe várias criptomoedas aí, mas a mais famosa que todo mundo comenta é o Bitcoin, né? Então se você comprou Bitcoin nos últimos anos, acredito que você deve estar milionário, porque o preço que está o Bitcoin hoje está fora do comum. Eu queria ter comprado, mas infelizmente não deu certo ainda. Um dia ainda eu chego lá, né? Mas se você comprou Bitcoin e vendeu o Bitcoin no ano anterior, vai ter que informar na sua declaração. E aí, o mais triste, vai ter que pagar imposto de renda, porque houve ganho de capital, tá? Evolução patrimonial, tem que pagar. E obviamente também
O bem, o benefício emergencial de prestação de emprego e renda. Então, aquelas pessoas que trabalhavam na empresa, a empresa fez redução de jornada e parte do rendimento dele, a empresa pagou e 25% ou 50% do rendimento dele, o governo federal pagou. Tá? Lembra lá da redução de jornada? Reduzia a jornada e o governo reduzia a jornada, reduzia o salário e o governo complementava até determinado teto. Se você teve isso, né, se você teve redução de jornada, vai ter que ter o informe da empresa e do governo federal, onde você recebeu esses benefícios aí, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aqui. Então a gente vai, já estamos direto aqui na declaração. A gente tem duas opções. A gente pode abrir uma nova, a gente pode criar uma nova, a gente pode retificar a declaração ou abrir a que já tem presente aqui. Que foi só um teste que eu fiz com a minha, mas vamos aqui, ó, vamos colocar aqui uma nova. Bom, deixa eu falar uma coisa, um macetezinho. Declaração de ajuste é a declaração que nós estamos fazendo. É do espólio. Morreu, acabou o inventário, tem que fazer declaração do final de espólio. Realmente o CPF e os bens desse espólio ficar disponível ali para os herdeiros também poder colocar na declaração dele. Mas aí você tem as opções. Importar a declaração de 2020, então você pode, se você fez a declaração do ano passado, você vai clicar aqui em importar, ó, ele vai buscar a declaração lá no programa de 2020. Então, muitas informações você não vai precisar digitar, você vai só conferir. Endereço, nome, número de documento, tá? Ele não vai importar os rendimentos, os valores, você vai ter que digitar, né? Ou você pode puxar a pré-preenchida, que é justamente aquela só a pré-preenchida, você só consegue fazer isso se você tiver certificado digital, modelo A1 ou modelo A3, tá bom? Só via CPF ou código de acesso você não consegue. Bom, no nosso caso, a gente vai começar a iniciar uma em branco. Então, a gente vai clicar em iniciar uma em branco, né, para a gente começar a nossa. Eu abri aqui, pronto. Então, por onde a gente começa? Identificando o contribuinte. Então, tá aqui, ó, Reginaldo José da Silva. Eu vou colocar o ano que eu vou colocar o dia e o mês eu vou colocar. Agora o ano eu não vou colocar certo não, tá? Eu nasci em 96. Título de eleitor, coloca ali o número do título. Possui cônjuge, né? Companheiro? Sim. Informa o CPF do cônjuge, tá bom? Não possui. Ótimo. Não precisa informar nada. Mas se possuir cônjuge, companheiro ou companheira, informa aqui, tá bom? Residente na onde? Brasil. Houve mudança de endereço? Não mudei de endereço. Estou no endereço já há muito tempo. E aqui você vai colocar as suas informações básicas, né? Onde você mora. Então, você mora na onde? Avenida... Há uma outra dica, gente, que eu dou para vocês. Preenche isso aqui tudo em maiúsculo. Por quê? A chance de você errar uma informação é muito pequena, tá? E às vezes a maioria dos contribuintes vão para a malha fina por erro de digitação, tá? A pessoa digita ali uma bobeirinha e acaba indo para a malha fina por erro de digitação, tá bom? Então tem que tomar um certo cuidado. Vamos colocar aqui o CEP 833.085, né? Vamos pôr o CEP aqui. Aí a ocupação do contribuinte. Essa ocupação, gente, não vai ser 100%, tá? Ela é sempre um genérico. Então, se trabalha em empresa privada, você coloca aqui, trabalha em empresa privada, e a ocupação principal sua, se não estiver dentro desse rol aqui, ó, professor de ensino, aqui, ó, professor de ensino superior, pronto. Então, eu me coloquei aqui como professor de ensino superior. Empresário, você vai colocar aqui, tá bom? Beleza, você preencheu os seus dados. Agora eu identifiquei o contribuinte, ótimo. Para onde que a gente vai agora? Dependentes. Quem são seus dependentes? Olha só, são o quê? Sua esposa, seus filhos, ou aquele menor que você tem a guarda judicial. Tem que tomar um certo cuidado, tá? O que acontece? O vô ou o tio fala assim, olha, contador, eu tenho meu sobrinho que mora comigo já faz uns 4 anos, eu que pago escola, eu que pago tudo. A pergunta é, você tem a guarda judicial dele? Não, então ele não é seu dependente, tá? Para você considerar esse menor como seu dependente, você precisa ter a guarda dele. Mas eu sou o tio. Eu sou o avô, eu sou a avó. Você precisa ter a guarda do menor.
Não coloque esse menor sem guarda, porque você vai ter problema. Você pode ir para a malha por conta disso, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para os dependentes. Vamos cadastrar um dependente aqui. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar minha esposa, né? Vou colocar minha esposa aqui. Então vou pôr aqui o CPF da minha esposa, 077 501 45. Vou pôr a data de nascimento dela aqui, né? 1995. Beleza. E vou colocar o nome dela aqui, Maria da Silva. Pronto, Maria da Silva. Pronto. Quanto que a Maria da Silva me dá de dedução por dependente? 2.275,08. Dou um OK aqui. Ah, mas eu tenho filhos. Vem aqui, inclui filho. Aí coloco o CPF dos filhos. Vou colocar aqui 179 695 791 75. Data de nascimento. Vou colocar aqui 20/7/2011. E vou colocar o nome do menor, Guilherme Silva, tá bom? Ok. Tem outro dependente, vai incluindo os dependentes aqui. Quem são seus dependentes? Então pode ser esposo, filho até 20, filho enteado até 21 anos, né? Irmão, netos e bisnetos, ó, olha lá, desde que detenha a guarda judicial, tá bom? Ou pessoa absolutamente incapaz, né? Pais, avós, também são considerados como dependentes. E um outro detalhe, para quem tem sogra. O pessoal fala que sogra não é bom, sogra é uma maravilha. Se a sua sogra é viva e ela tem algumas dependências com você aí, ou não tem nenhum tipo de rendimento, você pode trazer ela como seu dependente, tá bom? E lançar lá como dependente. Tá vendo que sogra também é bom? Em alguns momentos vale a pena ter sogra, tá bom? Menor pobre de 21 anos também, desde que detém a guarda judicial. Então, assim, tudo que você for fazer na declaração precisa de documento. E outro detalhe, a sua declaração precisa ter transparência. Não inventa coisa que não existe, tá? Às vezes as pessoas inventam umas histórias que é impossível. Aí vai para a malha, tem todo aquele aborrecimento e é triste. Bom, alimentandos. Quem é o alimentando? É aquele menor que a justiça deu a guarda para a mãe e você paga, né, pensão alimentícia para esse menor. Teve despesas com instrução, escola, despesa médica. Você vai pagar para esse menor. Tem que identificar aqui, ó, dizer quem é o menor, tá? Onde que ele reside, no Brasil. Colocar o CPF desse menor aqui. Vamos colocar aqui um CPF aleatório. Coloca o CPF do menor. Por quê? Aí eu vou dar uma dica aqui de anos de experiência. O pai paga a pensão, ótimo. E aí, quando ele informa o CPF do menor, a mãe que recebe a pensão fica obrigada a informar os rendimentos que ela recebeu da pensão do filho, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí também, né? Nessa hora aí é importante. Agora, rendimentos tributados e recebidos de pessoa jurídica. Aqui você vai lançar aquela informação que está lá no seu informe de rendimento, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, novo. Reginaldo, posso ter quantas fontes pagadoras? Cara, o tanto de dinheiro que você conseguir ganhar trabalhando em 2, 3, 4, 5 empresas. O importante é trabalhar, né? Bom, então vamos lá. Aqui é uma empresa. O nome da empresa vai ser Empresa Contábeis EAD. Quanto que eu estou com o meu informe de rendimento na mão, quanto que eu recebi? Recebi R$ 45.247,82. Pronto. De onde que veio essa informação? Lá do informe de rendimento. Quanto que eu paguei de previdência? R$ 4.708,76. Show de bola. Teve imposto retido? Teve. Quanto que teve de imposto retido? R$ 1.870,21. Ótimo. Recebeu, já está dando imposto a restituir. Vamos aumentar aqui? Vamos aumentar esse imposto retido aqui, só para fins de pedagógicos mesmo, né? Tá, então vamos dizer que tem essas informações. 13º, recebi 3.400. 13º é tributado exclusivo na fonte, mas vai alterar
a pagar ou a receber? Não, não vai alterar, tá bom? E 13º salário e imposto de renda sobre 13º. Vamos colocar aqui um valor aqui de R$305. Pronto. Então, essas as informações. Opa, tá aqui, ó, o que eu recebi da empresa que eu trabalho, mas a minha esposa é minha dependente e no ano passado ela trabalhou 3 meses numa empresa. Então, você tem que vir aqui, informar que a Maria trabalhou em tal empresa e incluir o quê? Incluir os rendimentos dela. Vai colocar o CNPJ dessa empresa que ela trabalhou. Trabalhou 3 meses, 5 meses. Mas ela ganhou, Reginaldo, o que ela recebeu foi, nesses 3 meses aí, deu R$4.000 no ano. Nem é tributado, mas ela é sua dependente. Então, você tem que trazer para a declaração todos os rendimentos, inclusive do seu dependente. Então, quanto que ela recebeu? Ela recebeu R$4.500. Olha só, presta atenção aqui, moçada. Eu vou tirar o rendimento dela, ó. Pronto, tirei o rendimento da Maria. A gente tinha até agora, pela melhor opção, R$1.419,27 a restituir, tá? Fica verdinho aqui, é a restituir. Quando eu coloco que a Maria trabalhou lá 3 ou 4 meses do ano passado, R$4.500, olha só. Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Coloquei lá em... Quando eu coloco que ela recebeu R$4.500, olha só. Já caiu para 744 de restituição, aliás, 847, né? Se eu for pelo modo simplificado, tá bom? Então, teve rendimento, o dependente teve rendimento, tem que informar, fica obrigado a informar, tá bom? Informa ali na sua declaração. Bom, rendimentos recebidos de pessoa física. Então, quais são esses rendimentos? As pensões alimentícias, né? Recursos vindos do exterior, os aluguéis. O que eu aconselho? Se você tem um cliente ou um amigo que recebe aluguel e vários aluguéis, faça o livro caixa para esse contribuinte, para ele fazer o carnê-leão, ele pagar todo mês uma parte dos aluguéis. Aí quando você importar o carnê-leão para dentro da declaração, né, você já está com todos os impostos pagos, não tem que fazer nenhum tipo de apuração, tá? Então, recebeu o aluguel ou recebeu de pessoa física, atividade que por via recibo, faz o carnê-leão, recolhe o tributo e depois você traz para a declaração de ajuste. Mas eu vou declarar e pagar esse imposto, será que eu consigo restituir? Tudo depende do seu patrimônio, que você tem, quanto você ganhou, quais foram as deduções que você tem legalmente, tá? O importante é fazer a sua parte, fazer certo. Recebeu o aluguel, né? Recebeu o aluguel, seu cliente, seu amigo recebeu o aluguel, oriente ele a fazer o carnê-leão. É o mais sensato a ser feito, tá bom? Bom, nem tudo é tributado no Brasil. Então, a gente tem alguns rendimentos que são isentos e não tributáveis, tá? Então, são aqueles que não têm tributação. Como é que eu sei que é isento e não tributado? No informe de rendimento, tanto da empresa que você trabalhou, quanto dos bancos. Tem, por exemplo, rendimento da poupança, é isento. Lucros e dividendos que a empresa distribui no final do ano, é isento. Você teve um auxílio, auxílio moradia, foi lançado como isento, você vai seguir o que está no informe de rendimento. Então, a raiz do negócio é o informe de rendimento. Então, vamos pensar lá, que a gente recebeu, vamos colocar aqui, rendimentos, parcela isenta, vamos colocar aqui, ó, lucros. De quem que recebeu o lucro? Titular. Ele já traz o meu CPF, tá? E de quem que ele recebeu? Aí eu vou informar o CNPJ. Quem foi a fonte que me pagou esse valor isento e não tributado? Vou colocar essa informação aqui. Quanto que a empresa me pagou? Ela me pagou, você quer ver, ó? A gente tem 1.419 na melhor opção. Como o rendimento é isento e não tributado, eu vou colocar aqui que ela me pagou, ó, R$15.000 no ano. Não mudou nada no que eu tenho para restituir. Por quê? Porque todo o rendimento que está aqui nessa aba, ele é isento e não deve ser tributado, né? Então, se eu coloquei 15 mil ali, pronto. Tem mais rendimentos isentos e não tributados? Tenho, né? Por exemplo, recebeu bolsa de estudo, né? Fora. Aí você tem
é isenção. Parcela do FGTS da indenização de trabalho, também é isento, né? E outras isenções aí, tem muita isenção aqui, mas essas informações você tem que trazer da onde? Lá do seu informe de rendimento, tá? Não tem como criar essa operação. Depois, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Quais são eles? São poucos, tá, gente? Rendimentos de aplicação financeira, juros sobre capital próprio, participação no lucros e resultados ou outros. Essa informação, normalmente a gente usa essas informações de rendimento de tributação exclusiva mais do informe de rendimento bancário. Então, o banco traz lá, você tinha um saldo bancário de 50 mil reais no ano X e durante todo o ano ele teve um rendimento ali de R$ 4,30. Esse rendimento é tributado, tá? Então, é tributação exclusiva. Na realidade, ele até já foi tributado lá. Então, aí você vai colocar o CNPJ da fonte do banco, na realidade, 0000000100, Banco do Brasil, né? E aí, BB. E aí você coloca o valor de rendimento sujeito à tributação exclusiva. Ah, mas você colocou aqui, Reginaldo, e não mudou o valor. Por quê? Porque esse rendimento ele já foi tributado. A fonte pagadora, essa fonte pagadora aqui, já reteve de você, tá? Já foi feito o pagamento, tá? Por isso, moçada, que é declaração de ajuste. Eu estou só ajustando, equalizando meus rendimentos, com o meu patrimônio, com tudo aquilo que compõe a minha operação, tá? Bom, se você teve imposto, rendimentos recebidos acumuladamente, normalmente isso aqui acontece mais em órgão público, né? O servidor público tem muito rendimento recebido acumuladamente. Mas onde está essa informação? No informe de rendimento, tá bom? Aí a gente vem aqui, impostos pagos, que é o quê? Aqueles DARFs que foram recolhidos durante o ano. Ou pode ser, olha só, o imposto que foi retido lá, já está aqui, ó, 2.560. Agora, se você teve outros impostos retidos e pagos, você vem e lança os valores aqui, né? Lança o valor justamente para você, obviamente, fazer o ajuste daquilo que você tem para pagar ou tem para receber. Ó. Pode ver que o carnê-leão vem para cá, né? O carnê-leão dos dependentes também vem para cá, tá bom? Então, se você aquela história, aluguel ou qualquer outro rendimento aí que o contribuinte receba, orientação, fazer carnê-leão para esse sujeito aí, tá bom? Pagamentos. Aqui é justamente aquela luta, que é o quê? As despesas. Então, que tipo de despesa? Ah, meu filho estuda. Então, despesa de quem? Do dependente? Você vai colocar aqui o nome você vai colocar aqui o dependente, ó. Quem que é o dependente? Guilherme. Vai colocar o CNPJ da instituição que ele estuda. Quanto você pagou de mensalidade no ano? 6 mil. Ok. Ah, minha esposa também é minha dependente. Você vem aqui. O que você gastou com ela? Gastei com médicos no Brasil. Quem que foi? Minha dependente. Qual deles? Minha esposa. Então você gastou. Aí você vai informar o CPF do profissional, caso, como aqui é médico, vai colocar o CPF do médico, o nome completo do médico, tá? E o valor. Ah, foi uma consulta de R$450. Você vai lançar aqui e dar o ok. Ah, mas eu tive uma despesa minha. Que tipo de despesa que você teve? Vamos pensar. Ah, eu tenho o plano de saúde. Você vai lançar aqui o plano de saúde do titular, o CNPJ do plano de saúde, o nome desse plano de saúde e o valor que você pagou de plano de saúde durante o ano. Vai lançar aqui, ó. Pronto, tá? Então você já tem os pagamentos, né, as despesas dedutíveis aí para o seu imposto de renda. Notaram que a gente foi lançando, ó, e a restituição foi aumentando, tá? Beleza? Se você realizou algum tipo de doação, né, ou vai realizar algum tipo de doação, é só preencher o campo aqui, tipo. Então você quer doação para o Estatuto da Criança. Ótimo. Ele vai dizer aqui, ó, você vai colocar o CNPJ desse fundo, dizer para quem que é o nome e o valor, tá? Que você vai doar. Não, eu quero fazer diretamente para a instituição. Então você vem aqui, doações diretamente na declaração. Então, qual que é? Criança e adolescente? Clica em novo. Eu quero do meu município. Tá bom. Então, do seu município, você coloca aqui o estado, coloca a cidade
isso já está na base da receita, ó, já vem até com o CNPJ, e ele diz ó, que desse valor que eu tenho aqui, eu posso doar R$ 4,79. Quero doar tudo? Quero, vou doar tudo. Vou doar R$ 4,79. Eu posso doar até, se não me engano, até 20% do valor devido, tá bom? Então, a gente vai doar tudo, R$ 4,79. Pronto. Quando você transmitir essa declaração aqui, vai sair um DARF de R$ 4,79, você vai recolher esse DARF, automaticamente a instituição vai receber esse valor lá, tá bom? E aqui, o mais importante, que são os bens e direitos. Então aqui você vai colocar o quê? Todos os bens que você possui. Prédio, casa, carro, terreno, imóvel rural, aeronave, embarcação, joia. Ainda existe, né, a linha telefônica que antigamente, há muitos anos atrás, na época do dinossauro, isso era muito caro. Hoje é de graça. Caderneta de poupança, mercado futuro, né, tudo que mercado ações. Então, tudo aquilo que compõe o seu rol de bens e direitos, você vai lançar aqui. Então, o que é que você tem? Eu tenho uma casa. Ótimo. Aquilo que eu falei, tem que ter a matrícula, porque inscrição imobiliária, a data da aquisição, aí você vai discriminar. Uma casa de alvenaria, medindo, né? Hoje não precisa nem colocar muitos, que já vem as informações medindo, sei lá, 170 metros quadrados, você vai colocar todos os dados ali, o endereço, o CEP, né? Vai colocar a área total do imóvel em metros quadrados. Se foi registrado em cartório, coloca sim, número da matrícula, nome do cartório. Valor desse bem. Vamos pensar aqui, ó, que ano passado essa casa custava 400 mil. Você fez uma benfeitoria nela, fez uma reforma, tem as notas fiscais de toda a benfeitoria, gastou 20 mil. Então, a casa passa a compor seu patrimônio no montante de 420 mil. Assim você vai fazer para carro, tá? Para todos os bens que você possui, tá? Eu tenho uma casa financiada. Minha casa é financiada. Você vai lançar a casa aqui, tá bom? Vai lançar a casa, apartamento, vai colocar todos os dados. O que é importante você colocar? Aí você vai colocar assim, ó, entrada. Então você deu uma entrada lá no financiamento de R$ 4 mil. R$ 4 mil. Aí você põe aqui, ó, para você carregar essa informação o resto da vida. Mais 120 parcelas de R$ 400. E na hora de lançar o valor da casa, gente, você vai lançar o quê? O valor da entrada e as parcelas que você pagou no ano anterior. Vamos pensar que você pagou só uma parcela. Então, o valor da casa, por enquanto, é 4.400. Quando findar 120 parcelas, todo ano você vai acumulando 12 parcelas aqui, tá? O valor do imóvel, beleza? Dívidas e ônus são aquelas dívidas contraídas que normalmente acontece muito empréstimos bancários, né? Então as pessoas vão lá e buscam empréstimo em banco. Então tem que lançar aqui a dívida e ônus que ela tem. O saldo que ela possui de dívida no ano de 2019. Em 2020, quanto que eu paguei disso aqui? Eu paguei R$ 1.200, tá? Valor, situação. Vou colocar aqui 3.200. Quanto que eu paguei? Paguei 1.100. Mas a conta está errada. Eu paguei 1.100, 3.200, tá aí os juros. Né? Então tem que lançar igual tá no informe de rendimento. Isso aqui você vai pegar no informe de rendimento dos bancos, tá bom? Aí, muito bem. Aqui a gente tem a aba atividade rural. Vamos pensar o seguinte, que você possui a atividade rural. Você é dono de um imóvel rural. Você vai colocar os dados do imóvel rural e aqui você vai colocar as receitas e despesas da atividade rural, mês a mês. Então, vou colocar aqui 5 mil de receita, 5.600, 56 mil aqui, aqui 40 e aqui 45 mil, tá? Vamos por mais um pouquinho aqui, 56 mil, 56 mil e 30 mil, pronto. E aí de despesa, vamos colocar aqui uns 80 mil reais, tá? Esse é só um exemplo, vai ter que fazer receita e despesa mês a mês, beleza? Aí você vem aqui, lançou receita, lançou despesa, você vem aqui para apuração do resultado. Bom, nesse cenário, a minha atividade rural, eu tenho que optar pelo resultado ou pelo limite de 20%. Então, vou optar pelo limite de 20%. Ok.
Vai dar imposto a pagar? Vai, ó. Vai ter 5.410 reais de imposto a pagar. Não, eu quero fazer pelo resultado da atividade rural. Aí vai para 25 mil de imposto a pagar, tá? Por quê? Reginaldo, por que isso? Porque, olha, a tua receita bem superior à sua despesa, né? E aí você vem aqui na apuração da atividade rural e aí quem tem atividade rural, né, tem que informar. Agora, se você não tivesse rendimentos aqui, ou suas receitas fossem um pouco menor, isso com certeza mudaria, tá bom? Pode ver que vai mudando aqui com o passado, beleza? Então, tem atividade rural, tem que lançar, não tem jeito, tá? Vendeu gado, vendeu soja, milho, enfim. É proveniente da atividade rural, precisa declarar, tá bom? É obrigatório declarar isso daqui. Beleza. Aqui você vai, se teve gado, se bem da atividade rural, trator, né? Trator, galpão, cerca, você vai lançar tudo aqui, tá? Aqueles empréstimos vinculados à atividade rural, que é feito em banco, CPR e tal, você vai lançar também aqui, tá bom? E aí, obviamente, eu não vou entrar nessa seara, mas renda variável, se você operou, fez day trade ou fez operação comum, tem que ter todas as notas de compra e venda e fazer os lançamentos aqui mês a mês, tá? E apurar os impostos. Ah, eu operei no mercado à vista, informa aqui. Não, eu operei opções, informa aqui. Ah, fiz mercado futuro, que é mini índice dólar, né? O pessoal que gosta do mini índice dólar aí, pessoal que é bom do coração. Então lança aqui, mercado a termo, que é ouro, prata, enfim, você lança aqui e obviamente você vai ter todo o resultado, aqui ele já calcula o resultado das suas operações, tá bom? E obviamente aqui na segunda aba, as operações em fundos de investimento, tanto o titular quanto o dependente, caso tenha operado aqui, tá bom? Feito isso, pessoal, você pode vir aqui, ó, resumo da declaração. Aí a Receita já te apresenta o resumo da declaração. Olha, você recebeu 24 mil, ficou imposto devido 159, né? Depois imposto devido 154, a alíquota foi de 0,34, porém você tem um montante aqui a restituir, né? Você tem um montante a restituir aqui de R$ 2.405, tá? Você vai fazer o quê? Você vai informar o banco que você possui a conta, né? A agência, vou colocar uma agência qualquer aqui, o número da conta, você coloca o número da conta, pronto. O que aconteceu? A Receita já sabe, né, que essa restituição de R$ 2.405 vai vir para essa conta. Você vai vir aqui, olhar os rendimentos que foram tributados, se todos aqueles lançamentos, aqui é um resumo, tudo que você lançou está aqui, compõe a sua declaração, tá aí, compõe a declaração, ótimo. Aí você vem aqui, ó, nesse ícone aqui e clica aqui. Para quê? O que é importante? Antes de você transmitir, conferiu, mas vem aqui e clica para ver se tem pendência. Ó, ele está dizendo, ó, o campo indicativo tem pendência. Eu vou clicar, ele vai me levar para lá, dizendo o que é, tá? Ele já leva direto. Lá na ficha de rendimentos tributáveis tem pendência, que deve ser o valor que eu não coloquei. Aí ele está me cobrando. Então, você entendeu? Então, todas as pendências vai aparecendo aqui, tá bom? E aí você tem que conferir antes de transmitir. Não deu pendência, Reginaldo, só ficou amarelinho aqui, que é aquela advertência. Isso aqui não muda a sua declaração, a gente não muda, tá? É bom que não tenha pendência nenhuma, né? E nem alerta. Mas se tiver o alerta e dá para consertar, conserta. Esse alerta aqui é número do título eleitoral, né? Isso não vai influenciar em nada, tá bom? Então, fez isso, viu que não tem pendência, o que você vai? Vem aqui, ó, e clica em transmitir declaração. E aí, obviamente, você vai clicar aqui, ele já vai aparecer, de novo ele te fala, olha, é essa a conta que você quer receber sua restituição? Você fala, é. Aí você clica aqui em OK, né?
ela não pode, ó, tá vendo? Ó, não pode ser transmitido porque existe erro impeditivo. Como a gente só criou um exemplo, né? Claro que vai ter erro mesmo. Aí a gente deseja abrir as pendências? Não vou desejar, não quero abrir a pendência, não, já sei qual que é, tá? Então, gente, aqui na declaração, aí transmitiu. O que eu tenho que fazer? Você vem aqui em imprimir, imprime a declaração, seleciona e imprime ela. Depois vem aqui no recibo, né? Vem aqui no recibo. O recibo vai constar aqui, você seleciona e também imprime ele, tá? E o recibo fica à disposição aí. No ano de 2022, quando você for fazer sua declaração, você vai fazer o download do IRPF 2022 e aí, lá no início da declaração, o que você vai fazer? Vai pedir para importar declaração 2021. Então, todos esses dados, com o seu nome, dependente, vai vir tudo para a declaração. Você vai só conferir data de nascimento, se o nome está correto, tá bom? Beleza, pessoal? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, que eu queria passar para vocês. Fico à disposição, vocês têm o meu e-mail, né? Alguém tiver alguma dúvida, eu tenho uma dúvida a respeito disso, pode mandar para mim ali, eu vou tentar solucionar da melhor maneira possível, dentro dos critérios legais. Uma dica que eu dou para vocês que vão fazer a declaração, vão iniciar a declaração, todo ano a Receita disponibiliza no site dela o Perguntão, tá? O que é o Perguntão? Perguntão 2021. Lá consta todas as dúvidas e todas as respostas com toda a base legal para você fazer a sua declaração de maneira tranquila e concreta, tá bom? Então, quero novamente agradecer a vocês, agradecer ao Nigran, agradecer às pessoas que nos proporcionaram condições para a gente poder estar desenvolvendo essa atividade no dia de hoje. Deixo novamente a minha disponibilidade, deixo um abraço a todo mundo e uma boa semana para todos. Muito obrigado.